Olá, Cris Costa, da Marcase Consultoria, passando para atender aí a chamada pública de número 07 de 2025, que é uma oficina de comunicação e crescimento, e o objeto dessa oficina foi criar uma oficina para que os empresários eles se comuniquem de maneira melhor, de maneira mais estratégica, né, aprendendo aí técnicas, habilidades e competências para eles melhorarem as suas necessidades aí de se comunicar melhor e ter uma presença digital também de forma mais estratégica, com técnicas de oratória, com storytelling, com planos de ação, plano 30, 60, 90. E além disso, também que eles saiam dessa oficina já com ferramentas para que eles apliquem no negócio deles de forma prática e eficiente, que eles já saiam com esses conteúdos para que eles possam aplicar na prática nos seus negócios. Então, a metodologia ela consiste numa oficina de 8 horas. Eu dividi o conteúdo em encontros de 2 horas, porque ela pode ser aplicada 8 horas direto, ou ela pode ser aplicada em 2 encontros de 4 horas, ou ela pode ser aplicada em 4 encontros de 2 horas. Então, eu defini, né, dividi os encontros para que fique mais fácil, caso precise aplicar ela de forma separada. Então, fiz uma metodologia com muita dinâmica, porque eu sempre faço um alinhamento de teoria e prática para que o conceito ele fique mais próximo, para que a gente consiga prender a atenção do empresário dentro de sala de aula e, de fato, as oficinas que eu preparo sempre faço com esse cuidado para que tenha mão na massa, para que ele consiga visualizar esse conceito, né, a parte teórica no dia a dia, porque os empresários eles têm muita dificuldade quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de um script, quando a gente fala de um plano de ação, eles pensam que é algo muito distante e quando a gente consegue fazer a teoria e prática e fazer a oficina mão na massa, eles saem com o conteúdo mais próximo e saem mais fortes, né? E eles conseguem fazer essa aplicação. Então, a metodologia ela consiste em muitas dinâmicas, a gente vai trabalhar quebra-gelo, pitch de apresentação, exercícios de oratória, a gente vai trabalhar trava-línguas, a gente vai trabalhar a dinâmica do canudo, dinâmicas com bexiga, a gente vai gravar um stories dentro de uma dinâmica. As aulas são interativas, né? Fazendo essa interação teoria e prática, e também a gente vai fazer algumas discussões reflexivas aí, para que eles trabalhem nesse processo aí no storytelling da trajetória empreendedora deles. A gente vai ter algumas discussões, alguns bate-papos bem interessantes, eles vão ter um momento de fazer network também com os outros empresários, né? E vão ter oportunidade de falar aí sobre seus negócios para desenvolver aí essas habilidades e competências também nesse processo do network e da interação. Então, a oficina, no primeiro encontro, a gente vai trabalhar aí as questões de autoconhecimento. Eu incluí mais 2 tópicos dos tópicos que vocês tinham sugerido. Então, eu incluí um tópico, quem é minha persona, né? Para quem eu me comunico. Então, eu comecei com esse tópico para a gente trazer o conceito de persona, identificar o público, né? Comunicação direcionada, como é que eu faço essa identificação, e a gente traz uma dinâmica de quebra-gelo e trouxe um outro tópico, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para me comunicar com eficiência. Então, quais são as minhas crenças limitantes. Então, a gente trabalha aí a escutativa, a confiança, a clareza, a empatia. A gente faz uma dinâmica de crenças limitantes para que eles listem, né, quais são os entraves que eles têm, né, as frases que eles podem trabalhar, os conceitos que eles podem ter. Não sou bom o suficiente para falar em público, minhas ideias não são relevantes, vou ser julgado negativamente, não tenho conhecimento suficiente para me expressar. Então, a gente faz uma lista, né? Trabalhamos uma dinâmica para eles identificarem essas crenças, listarem essas crenças, a gente analisa essas crenças com eles, quem fica à vontade para compartilhar, a gente ressignifica, eles escrevem na bexiga, estouram, é um momento bem bacana, e a gente faz um exercício para eles desenvolverem essas limitações. A gente trabalha a comunicação com autenticidade, né? Como é importante ter uma comunicação autêntica para não ter tantas
falhas aí nesse processo de comunicação, a gente trabalha os fundamentos da comunicação de impacto, a gente trabalha a dinâmica do pitch, de apresentação da empresa, trabalhamos a estrutura do pitch, os benefícios do pitch, a gente trabalha no segundo encontro a comunicação estratégica, qual é o objetivo, né? Integramos a integração da comunicação emocional com a comunicação estratégica, para que a gente faça esse equilíbrio da emoção com a comunicação estratégica, para que a gente tenha de fato um objetivo, que a gente faça uma comunicação persuasiva, que a gente tenha um objetivo, que a gente alcance o nosso objetivo aí, que é a venda, que é a escalagem, enfim, né, presença digital. Então a gente trabalha essas questões também, trabalhamos as dinâmicas aí de trava-língua, para eles trabalharem um pouco da questão da oratória, trabalhamos também questões de respiração, porque ter uma comunicação clara é importante, então a gente precisa ter mensagens claras, mensagens que as pessoas compreendam, confiança, para que a gente tenha os resultados. A gente faz um alinhamento aí da narrativa com a trajetória do crescimento do negócio, então a gente trabalha o storytelling dos empreendedores, a gente traz o conceito dos elementos essenciais do storytelling do empreendedor. Então, a gente traz o protagonista, o desafio, a jornada, a solução, o impacto, e a gente faz essa dinâmica do storytelling para que eles façam essa narrativa do negócio deles, e a gente traz a estrutura, né, sugerida para o storytelling. Então, eles montam esse storytelling, e eu trago também um exemplo de storytelling de um empreendedor já pronto, montado, para que eles consigam ver esse exemplo e consigam ter mais facilidade para construir o deles. Fazemos essa construção trabalhamos a construção de uma presença estratégica para o mercado, uma presença de comunicação, trabalhamos os pilares para uma presença estratégica na rede social, qual é o posicionamento, porque não é só você estar presente na rede social pura e simplesmente, mas você precisa ter um posicionamento, você precisa ter uma fala relevante, você precisa ter consciência do que você está falando, né, e de qual entrega que você está fazendo na sua rede social, e precisa ser autêntico. A gente faz uma dinâmica de grupo para eles verem as oportunidades que eles têm dentro do negócio deles, para eles trabalharem a presença estratégica, a presença digital. Trazemos aí os exemplos da presença estratégica, como marketing de conteúdo, parcerias estratégicas que eles podem utilizar, trabalhamos engajamento comunitário. Trago outras dicas, né, da consciência virtual, da personalização, de uma entrega personalizada, o monitoramento dos resultados, quanto é importante, inovação constante e atualização dos seus conteúdos, do seu negócio, dos seus concorrentes. Então, é importante a gente trabalhar isso. A gente traz também, no terceiro encontro, uma comunicação prática e planejada. Então, a gente fala sobre a clareza, sobre o que dizer, como dizer e para quem dizer, né? O pitch e a presença. Fazemos uma dinâmica dos canudos, da bexiga, que é muito interessante. Falamos sobre a comunicação estratégica nas redes sociais, os objetivos claros, consciência, o engajamento. A gente fala da construção do plano 30, 60, 90, os primeiros 30 dias, 60 dias, 90 dias. Eu trago um anexo, né, nessa oficina, que é uma sugestão desse plano 30, 60, 90, e entrego para os participantes. Fazemos uma dinâmica de gravação de stories, para eles verem aí na prática, né, esses vídeos curtinhos. Trabalhamos métricas de engajamento e crescimento, que é muito interessante, indicadores, dinâmicas dessa análise desses indicadores, e ao final, no quarto encontro, nós trabalhamos o planejamento do crescimento com foco em metas variáveis, né, e potentes. Eu trouxe uma construção de um plano de ação para aplicação das ferramentas que nós trabalhamos ao longo da oficina. Eu achei que era interessante, trouxe para que a gente consiga trabalhar com eles toda a aplicação das fases da oficina, tópicos, né, prioritários para a gente implementar aí, tudo que a gente viu durante a oficina, e trabalhamos por fim a definição e a transformação da visão de futuro com eles, alinhamento dessa visão de valores e missão, para que eles transformem as visões que eles têm em ações concretas. Trazemos um exercício também de visão futura, os benefícios de um mapa visual, que eu achei interessante, e as etapas para a criação desse mapa
visual e a gente trabalha o resumão aí de todos os encontros. E a gente encerra a oficina fazendo esse apanhado. Espero ter atendido a solicitação da chamada 007.